Saiu sangue. E agora? Pós-operatório de uma cirurgia plástica. A propósito, eu sou Mário Serrano, cirurgião plástico, e o meu propósito é oferecer a melhor experiência para mulheres que buscam uma melhoria na sua autoestima, saúde e bem-estar através da cirurgia plástica. E o nosso foco é em cirurgias minimamente invasivas, com cicatrizes reduzidas e recuperação rápida. Temos cumprido esse propósito através de cirurgias plásticas e através de fornecer informações confiáveis, como por exemplo esse canal que se presta a isso. Aproveita, ativa o sininho e já segue esse canal e deixa o seu like. Sair sangue é uma das coisas que pode acontecer no pós-operatório de uma cirurgia, inclusive de uma cirurgia plástica. Mas antes de falar do sangue, vamos falar das coisas que são mais comuns. Logo após acabar a cirurgia, ainda há um efeito residual da anestesia e isso pode provocar o que a gente chama de retenção urinária. A pessoa simplesmente não consegue fazer xixi. Tem vontade, a bexiga está cheia de xixi, mas não consegue liberar a urina. E isso acontece por conta do efeito da morfina. Geralmente isso passa em até 12 horas, mas pode chegar até 24 horas. Então geralmente a cirurgia, por mais rápida que seja, quando ela foi feita com o uso da anestesia com morfina, muitas vezes precisa esperar esse tempo no hospital por segurança para poder receber alta. Se a pessoa se sente muito bem, é liberada para casa antes de completar esse período, antes de ter a vontade e conseguir fazer xixi no banheiro, corre o risco de chegar em casa, tentar fazer xixi e não conseguir. Nesses casos, se estiver sentindo dor, precisa voltar para o hospital para que a enfermeira passe uma sonda para aliviar, até enfim passar o efeito da morfina e conseguir fazer xixi tranquilamente no banheiro por conta própria. E também por conta da morfina também acontece a constipação. É muito comum no pós-operatório de uma cirurgia as pessoas terem vontade de ir ao banheiro e se sentirem empachadas, com a barriga estufada e não conseguirem relaxar, não conseguirem ir ao banheiro. Isso também é um efeito da anestesia e a solução para isso é tomar bastante líquido, bastante água, caminhar bastante e comer fibras. Como isso eventualmente pode levar a um tempo maior a funcionar, às vezes é necessário uma ajudinha com laxativos. Além desses efeitos, também é bem frequente, logo após passar essa sonolência inicial da anestesia, a pessoa já se sentir mais disposta e querer levantar da cama e acontecer de ter tontura, de sentir uma fraqueza, da vista escurecer. Isso é bem comum, bem frequente. E tem a ver com o fato de ter ficado muito tempo sentada na mesma posição, muito tempo deitada na mesma posição. E então quando levanta, falta sangue no juízo e pode sentir essa tontura. Isso também pode acontecer por conta do efeito residual da anestesia, ainda por conta de desidratação, de ter ficado muitas horas em cirurgia, e também por conta do sangramento. Algumas cirurgias sangram mais, são mais exfoliativas, como por exemplo a lipoaspiração, e isso implica em anemia, implica sim em ter um certo grau de fraqueza. Para se recuperar desse pós-operatório, nesse pós-operatório, é fundamental tomar bastante líquido, bastante água, caminhar para ativar a circulação, se alimentar de alimentos mais ricos em ferro para recuperar dessa anemia, comer bem, comer comidas mais saudáveis. Na minha prática, a gente não restringe, a gente não proíbe alimentos em particular, a gente só orienta que tem uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, em vitaminas, sais minerais. Depois da cirurgia, no pós-operatório imediato, não é momento para fazer uma dieta para perder peso. Se tinha que perder peso, isso era para ter acontecido antes da cirurgia. Depois da cirurgia tem que comer bem para poder cicatrizar. Não pode querer ficar fraco depois de fazer uma cirurgia. E por último, mas não menos importante, é bem comum depois de uma cirurgia precisar usar um dreno. Esse dreno, ele tá ali com um papel em particular. Ele é um guia, ele é um sinalizador de que eventualmente pode ter um sangramento, porque se sangrar vai sair no dreno. Além disso, o dreno também serve para ajudar a tirar esse líquido que o próprio corpo produz, já que a cirurgia é uma agressão, um trauma. E toda vez que a gente tem um trauma, que a gente tem uma agressão, o nosso corpo responde com inflamação. Todo mundo já levou uma topada e sabe que fica inchado. Esse inchaço, ele é por conta de um líquido que o corpo produz. Essa resposta inflamatória vai produzir nos primeiros dias esse inchaço, esse líquido. E muitas vezes as pessoas até acham que é algo que restou da cirurgia. Mas não é só algo que restou da cirurgia, um pouquinho
pouquinho de sangue que restou da cirurgia, mas principalmente esse líquido que é produzido, a gente chama de exsudato, que é produzido por conta dessa resposta inflamatória. E aí o dreno ajuda a tirar esse líquido, a desinchar mais rápido. Também pode acontecer de, junto com esse líquido que o corpo está produzindo, sair um pouquinho de gordura, então esse líquido sai meio amarelado, e sair um pouquinho rosa, um pouquinho vermelho. Isso não é sinal de sangramento ativo, e muitas vezes esse líquido meio amarelado, meio rosa, ele é um líquido que está tingido, ele está melado com um pouco de sangue da cirurgia, né? Agora sim, se vier sangue vermelho vivo em grande quantidade, isso poderia ser um indicativo de sangramento, e isso serviria de alerta para que a gente pudesse intervir ao mais breve possível. Também é possível aparecer um vermelho, um sangramento no curativo, que fica por cima das cicatrizes. Por exemplo, na cirurgia de mama, na cirurgia de mastopexia de recuperação rápida, a gente tem a rotina de colocar um curativo impermeável, que permite tomar banho já logo em seguida, e ele tem uma almofada que absorve as secreções. E pode acontecer de aparecer um vermelhinho ali. Isso é esperado, isso é normal. Nas primeiras 48 horas após qualquer cirurgia, se espera que haja algum grau de sangramento. Isso é tranquilo, e após esse período de 48 horas, o próprio corpo ele gera o crescimento de uma pelezinha que sela, que veda a cicatriz. A gente chama isso de epidermização. Após isso, já não se esperaria mais que sujasse o curativo, e só ocorreria isso se a pessoa fizer um esforço físico muito grande ou se sofrer alguma pancada, algum trauma, o que poderia fazer com que essas bordas se afastassem, e aí voltaria a ter um sangramento agudo novamente. E aí, o que é que você acha do pós-operatório de uma cirurgia plástica? Está muito distante da sua rotina, do seu padrão? Aproveita e nos acompanha no próximo vídeo que fala sobre isso. Fala sobre 5 sinais que indicam se você está dentro de um padrão, né, de beleza. Obrigado e até a próxima.